João também, vamos abrir agora também nas redes sociais para todo o Brasil. Você que acompanha aí sempre conosco às terças-feiras, de 1 às 2 horas da tarde. Estamos aqui, trazendo sempre informação, fazendo essa missão de levar a nossa população à educação e saúde, de uma forma límpida, transparente e cristalina, para que a gente possa estar contribuindo aí, né, com a nossa população. Hoje estamos aqui nos estúdios com uma pessoa que eu tenho admiração desde a infância, Roberto. Eu acho que você não sabe isso, mas eu vou te confessar aqui, sempre foi uma fonte de inspiração para a gente. E eu vou pedir ao Dr. Roberto, oftalmologista, para falar um pouquinho. A gente sempre pede, Roberto, quando começa aqui, as pessoas não gostam de falar um pouquinho sobre a sua história. Eu lembro da sua história no São Francisco, quando você tocava órgão, entendeu? Isso. E hoje você, além de médico, um excelente oftalmologista, é também músico, né? Um cara que trabalha com a música, eu que sou fã da música, acredito que a música é algo que ajuda também na nossa saúde em algum momento. Então, conta um pouquinho quem é o Roberto, para todo mundo conhecer aí, todo mundo ficar sabendo essa história, onde é que veio esse cara e onde é que ele está hoje. Isso aí, Jean, a gente se conhece desde a infância mesmo. Eu também tenho admiração por você. A gente se encontrava lá nos recreios do Colégio São Francisco, você um ano antes de mim, craque de futebol. Né? Você era o craque de futebol, eu mexendo no órgão e ele com a bola. Tá vendo, devia. E até hoje é craque de bola, e o Jean é admirado aí por quem é boleiro do Colégio São Francisco, nos jogos da primavera, os saudosos jogos da primavera. Tempo bom, né? Tempo bom. Eu digo sempre, Roberto, só te interrompendo, que antigamente a gente tinha jogos da primavera, era feira de ciência. Isso. Hoje em dia a gente está comemorando um monte de cor, né? Mas é assim mesmo. Os jogos da primavera, o Jean já se destacava lá nos times de futebol de salão, de campo. Bom, enfim, minha família é uma família que começou meio no regime de nomadismo. É uma família de sergipanos que meu pai, a gente acabou tendo que fazer várias viagens pelo Nordeste, porque meu pai ele se aposentou agora, né? Era bancário, então ele iniciou no Banco Bandeirantes, então daí ele foi para Recife, ficou lá até 79. Depois ele foi aprovado para ser professor da Escola Agrotécnica Federal de Sergipe, aí voltamos para perto de Aracaju, um povoado chamado que Santa Mulher instalada nessa escola. Em seguida passou no concurso do Banco Nordeste, aí começou, a gente foi para Patu, Rio Grande do Norte, ficamos lá de 83, em 84, em 85 ele veio para Mata Grande, conseguiu transferência para Mata Grande. Já Alagoas, né? Foi, aí ficou lá no sertão de 85 a 88. Em 85 eu morei lá, mas aí a educação era precária, aí ele resolveu deixar eu e meu irmão, o Miguel, que você conhece também, Sim. estudando em Aracaju. A gente morou lá em 86, 87. No final de 87 a gente veio para cá. Então moramos em Arapiraca desde de novembro de 87. Me considero um alagoano, me considero arapiraquense, né? Sou arapiraquense de coração. E é a terra que eu me estabeleci, resolvi fazer raiz, trabalhar e criar meus filhos. Foi aprovado em primeiro lugar no vestibular geral do estado, não foi isso? Eita, foi o primeiro lugar geral na época. Medicina. Foi. Aí foi para Maceió. Isso, aí em 93 foi aprovado no vestibular, fui para Maceió. No Colégio São Francisco, aliás, essa coisa da música, eu ia falar do Colégio São Francisco, mas a música já me acompanha desde eu acho que dos 3, 4 anos de idade. Minha mãe fala que eu ficava batucando lá com lata. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos, isso é uma lembrança bem, bem forte. Eu tirava som de arame. Sim. A gente morava num colégio agrícola, que era uma vila onde os professores dessa escola agrotécnica moravam. Aí tinha um cercado lá e eu gostava de bater em tonel e arame farpado. Eu notava que o aramezinho mais apertado dava um som mais legal, o arame mais folgado dava um som que não era muito legal, som mais grave, mais agudo. Eu notava que quando batia com ferro ficava um som mais bonito. E daí foi. Legal, né? A gente não tinha acesso ao YouTube, meu pai não tinha grande condição de dar instrumento musical, e comecei com arame, com lata. Meu pai batia um pagodezinho com os amigos, aí tinha uns instrumentos em casa, Um tambor, tambor, atabaque, exatamente. Foi justamente o atabaque. O atabaque foi o primeiro instrumento musical que eu tive contato.
tabaco e uma gogô. E Começou daí, com percussão, né? aí depois um dia meu pai apareceu com uma flauta doce em casa. E pronto, aí com a flauta doce ele viu que eu tinha potencial, aí isso eu já tinha 8, 9 anos. Aí aos 11 anos, 12 anos, quando meu pai me deu um teclado. Ó. Pronto, aí começou. Aí não foi mais fácil tirar o som. Aí começou a onda, até hoje. E hoje Eu, em dia, eu sempre gostei de estudar também, até hoje eu sou um cara que adoro estudar, então na minha vida tem essas dois lados, o lado da música, o lado da ciência, caminham juntos Que coisa boa. e me formaram. No seu meio, na parte musical, você foi a uma escola, ou apenas aprendia, tocava de ouvido, como nós falamos, os músicos falam? Eu costumo falar sobre isso, eu tenho uma tristeza de não ter tido acesso. Mas como nada na vida por acaso, eu acho que não era para ser. Mas realmente nos lugares que eu morei, na minha primeira infância, e logo quando eu cheguei aqui na praia, não havia muitas escolas de música, não tinha acesso a isso. Hoje tem muitos professores, muitos bons professores. Meus filhos, por exemplo, se quiserem, têm acesso a isso. Inclusive o meu mais velho Eu tem. faço sempre essa turma. Hoje, É as tudo mais coisas fácil, bem tudo mais fácil. naquela época era mais difícil. Até o YouTube é um grande professor. Você vê o YouTube hoje. É Você verdade. usava A uma internet, forma- de modo geral, eu falo do YouTube porque é o mais famoso. Você tem muito Você tem acesso. muita coisa de qualquer área. Ok. Até cirurgia oftalmológica no YouTube tem. E é um assunto que não se fala hoje, né? E por falar na área médica, vamos falar hoje, né? O doutor vai falar uma explanação um pouco sobre a catarata. Catarata. Isso. Doutor, o que é catarata e quem está mais propenso a desenvolver catarata? Ok. Laime, olha só, nós temos no olho uma lente natural, que se chama cristalino. E como o próprio nome sugere, ele tem que estar transparente. Né? Esse cristalino ele é responsável por focar a imagem na retina. Ele tem uma propriedade, vamos falar assim de um grosso modo, ele tem a propriedade de se alterar em diâmetro anterior posterior. Então, ou seja, ele fica mais fininho ou mais grossinho, ou mais espesso, de acordo com a distância que o objeto se encontra do nosso olho. Sim. Então, estando perto ou estando longe, o cristalino foca essa imagem na retina. Na catarata, o cristalino se opacifica. Então, a opacificação, a perda de transparência do cristalino, a gente chama de catarata. O que acarreta desenvolver uma pessoa catarata? Tem algo que possa contribuir para o desenvolvimento do catarata? O que mais contribui para a catarata é o envelhecimento. A catarata mais comum que se diagnostica no dia a dia é a catarata senil. Fatalmente, nós vamos desenvolver catarata. 90% de pessoas acima de 90 anos têm catarata. Ela começa a ter um pico de incidência, começar o aumento da sua incidência entre os 40 e 50 anos, 2,5%. Depois entre 50 e 60, essa incidência vai aumentando ali para perto de 6,8%, é o número exato aí. Depois aumenta para 20%, entre 60 e 70, de 70 e 79 vai para 40%, 45%. E para a pessoa leiga, qual o grau de preocupação que a pessoa deve ter quando tem os primeiros indícios de catarata? Bom, o principal sintoma da catarata é o embaçamento visual, a perda de foco. Existem outros sintomas secundários, uma dificuldade de perceber a tonalidade das cores com exatidão, perda de sensibilidade ao contraste, ofuscamento com luzes à noite, até pelo dia. Mas esses são sintomas que às vezes as pessoas não se incomodam tanto. Aí não procura o E como a catarata é insidiosa, ou seja, ela se desenvolve lentamente, são sintomas que a pessoa não se dá conta muito. Agora, a perda de acuidade visual, ou seja, o embaçamento visual, sim, ele é mais perceptível e é o principal sintoma e é um sinal de catarata. Então, 99% das pessoas que procuram o consultório tem como queixa a perda de visão, perda de capacidade de enxergar melhor as coisas. Nota que eu estou enxergando mais embaçado, não estou conseguindo ver os detalhes dos rostos das pessoas, coisa que eu vi anteriormente, mas agora não estou conseguindo mais. Mesmo com óculos, não estou conseguindo enxergar bem. Isso é um sinal de catarata. Mas isso acontece em estágios, em idades mais precoces? Sim, ou sim. mais- Pode sim. Como eu falei, a catarata ela é muito mais comum
à medida que a idade avança. Lembra que ela tem um pico maior ali depois dos 70 anos. Depois de 65, vamos lá. Depois de 65 ela tem um pico maior de incidência. Mas tem criança que já nasce com catarata. Então, sim, o envelhecimento é o principal fator, mas existe a catarata congênita. Está imune. Tem criança que tem catarata. Dependendo da sua predisposição genética, você vai desenvolver catarata na juventude, na adolescência, no início da idade adulta. Eu opero pessoas com 30 anos, com 20 anos, com 25. É menos comum, mas acontece. Ô, doutor, e o tratamento, a forma de tratar, de combater ou de eliminar, é possível? Não existe como, digamos assim, impedir que a catarata aconteça. Né? Principalmente a senil. Existem umas cataratas, só voltando um pouquinho naquelas causas, antes de cataratas traumáticas, por exemplo. Existe catarata que é originária do trauma. Sim. Né? Você leva uma pancada forte, você pode desenvolver catarata. Então, uma das formas de prevenir é evitar acidentes. Né? Existem cataratas que são provocadas por doenças sistêmicas. Quem tem diabetes mal controlado tem uma chance maior de ter catarata. Então, quem tem diabetes, uma forma de prevenir o desenvolvimento de catarata é controlar bem o seu metabolismo, controlar bem os seus níveis glicêmicos. Pessoas que usam determinados medicamentos, como corticoides, por exemplo, os corticoides podem levar à formação de catarata. Eu queria fazer uma parte, porque muitas vezes as pessoas usam, né? Isso é uma coisa comum e quem está nos ouvindo, quem está nos vendo na rede social, é um fato comum. As pessoas usam o colírio às vezes indiscriminadamente. Né? Isso é uma coisa que é praxe. Eu vejo muito isso. Eu fui ali, usei um colírio, tá tudo ficar bom. Bem lembrado, Jean. Inclusive, eu já atendi vários pacientes com catarata iatrogênica, né? A catarata provocada pelo uso do colírio com corticoide. Porque no passado teve ou ele, ou um parente, ou um amigo, uma história de uma inflamação ocular, ou ele ficou vermelho por algum motivo, e somente a quem tem conjuntivite alérgica. E aí isso é o mais comum, né? Aí usou esse colírio de corticoide, ficou bom. Aí, então isso aqui é legal, compra na farmácia facilmente. Guarda lá. Aí, toda vez que está com olho vermelho, usa. Depois de algum tempo está com catarata. Então, foi bem lembrado e fica já o primeiro alerta de hoje aqui. Não se automedique. Você está com olho vermelho pode ter N motivos, inclusive até outro motivo para outra entrevista aqui no futuro. Olho vermelho tem N motivos. De vez em quando eu fico. Pois é, então o olho vermelho tem N causas e os tratamentos são diferentes. Isso. E se você fizer uso de medicação indiscriminada, você pode estar se prejudicando. Ô doutor, é hereditário? A catarata tem um componente hereditário, um componente genético. Inclusive essas cataratas que ocorrem mais cedo, né? As congênitas ou as que ocorrem na juventude, as cataratas mais precoces, têm uma influência genética. Existe aí essa questão de sexo masculino ou feminino, desenvolvimento mais de catarata ou não, ou qualquer... Não há predileção não por sexo. Pode acontecer, né? Menos o sexo. Deixa eu dar uma parte aqui, mandar um alô para a turma que já está interagindo conosco. O Evandro Farias, colega de FT, Ana Beatriz, o Arileno, Ana Matilde, Cristiane Balbino, Roberto Bezerra, José Rodrigues, Papai na Escuta, Talvanes, Ana Luísa, Araújo Porto, Lucila, lá em Salvador, Juliette França, o Norberto, Josvaldo Barros, Larissa Vital, Ranieri Mecenas, colega nosso que está aí também, lá no Sul, a Neide Galdino, Dida Lima, falando satisfação, Jean, a Ilusca, sua irmã, Gabriel, Pauline, doutora Pauline, um abraço para você, colega também de turma, a Andréa Carla, o professor Manuel Fortes, do Conselho Federal, manda um abraço para a gente aqui, parabéns, Jean, Valdelice Santos, Jean Vital e outra turma, Maria Rodrigues e tantos outros que interagem conosco aqui também. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui, né, falando sobre a catarata. E daí já vem um monte de coisa, vem o olho vermelho, já vem isso. Mas o primeiro alerta é a questão do colírio, né, que realmente é uma coisa muito comum, todo mundo usa e isso aí acaba trazendo dano. O tratamento, Robert, você falou, como é que seria esse tratamento? Isso. A primeira linha é óbvio, procurar o oftalmologista, né, que é especialista na área. O tratamento da catarata ele é eminentemente cirúrgico. O processo de tratamento da catarata ele evoluiu muito ao longo das últimas décadas. Há 30 anos atrás se fazia uma cirurgia totalmente diferente da que se faz hoje.
Eu não vou nem muito longe. Da época que eu saí da residência para hoje, o meu modo de operar já mudou. Então, houve uma evolução. Já que eu me acho novo, nas técnicas. novo na profissão, pelo menos me acho. As técnicas. E as coisas mudaram. A gente já usa hoje uma cirurgia muito menos invasiva do que quando eu saí da residência. Igual a minha cirurgia geral, né? Embora a minha já a de cirurgia também, né? Uma coisa mais... Há 30 anos atrás a cirurgia de catarata era feita com incisão muito grande, se davam pontos, vários pontos. E a lente que se usava também era uma lente grande, que exigia que se fizesse essa incisão grande. Você tem que colocar uma lente dentro? Toda cirurgia de catarata tem que se colocar uma lente intraocular, né? A gente substitui o cristalino, por essa lente, opaco, por essa lente. O doutor, geralmente quando surge a catarata, surge apenas em um olho ou nos dois, né, no mesmo período? A forma mais comum de apresentação é bilateral, ou seja, nos dois olhos, só que assimétrico, ou seja, um olho sempre tem um pouquinho mais de catarata que o outro, né? Um olho mais embaçado que o outro, mas geralmente tem nos dois. Após cirurgia, né, o tempo de recuperação, e se tem a tendência a voltar a catarata? Não, uma vez tratada, você retirou aquele cristalino, colocou a lente e não há mais como voltar. Isso é uma coisa interessante que você tocou, porque muito paciente ele é submetido ao laser, o YAG laser, para fazer uma abertura da cápsula posterior após a cirurgia. O pessoal chama de limpar a lente. Mas olha, eu limpei minha lente com laser depois da cirurgia e muita gente acha que isso é uma recidiva, ou seja, a catarata voltou e ele vai ter que... não é isso. No senso comum, às vezes a pessoa fica com meio achando que voltou. A catarata voltou, eu fiz um laser para limpar. Isso. Não é. No processo cirúrgico atual, o cristalino é envolvido por uma cápsula, que é uma membrana basal, atrapalha a visão alguns meses ou anos depois da cirurgia. Então a gente faz um laser para limpar, cortar esse saco, onde está opaco. Também só se faz uma vez na vida. Isso não é uma recidiva. Já é outro problema que surgiu depois da cirurgia, de simples resolução. E não é comum, né? Não, é comum. É bem comum. É bem comum fazer essa limpeza. Todos que fazem cirurgia de catarata, é preciso com o tempo fazer essa... Quase todos. Essa limpeza. Quase todos. A maioria de quem faz cirurgia de catarata acaba tendo que ser submetido ao YAG laser mais cedo ou mais tarde. Quando a pessoa não detecta e não procura um médico especialista, aproximar direto um oftalmologista, a pessoa tende a perder a visão. Com quanto tempo mais ou menos? A catarata ela tem um tempo de evolução muito variável, extremamente variável de pessoa para pessoa. Pode ser uma evolução de anos. Tem pacientes que a gente acompanha durante 4, 5 anos e a catarata dele não evolui, ou evolui muito pouco. Tem paciente que em 3 meses ele sai de enxergar tudo para não enxergar absolutamente nada, desenvolveu a catarata total em 3 meses. Então essa evolução é muito variável, né? Então, respondendo a primeira pergunta, se não procurar o oftalmologista pode perder a visão? Sim, fatalmente vai perder uma hora. Digamos que você tenha catarata e nunca procure. E é o que a gente vê de vez em quando. O paciente chega lá sem enxergar absolutamente nada, dependendo do grau de avanço dessa catarata e do tempo que ele ficou sem procurar o oftalmologista. E se chegar uma condição dessa, por acaso chegue num estado desse, há uma reversão do quadro? Sim, a catarata ela é uma causa tida como reversível de perda visual. Existem algumas coisas em oftalmologia que são irreversíveis. A catarata, graças a Deus, não. É a maior causa de cegueira reversível no mundo hoje, a catarata. Você consegue depois conseguir a visão bem 100%, com certeza. A gente ouve que nos dias de hoje, né, a gente, por exemplo, assistir televisão por muito tempo, ficar diante de uma tela de computador por muito tempo, ou uma tela de celular, aquela luz, né, que esses equipamentos refletem, desenvolve ou não tem nada a ver com o desenvolvimento do catarata? Não tem nada a ver não. Existem muitas informações na internet. Mitos, as lendas, a gente trabalha muito aqui com mitos e lendas. Pra tudo, os costumes do povo, né? Para poder ajudar a turma. Isso. Existem muitas informações na internet nesse sentido, informações conflitantes, atribuindo à luz dos smartphones, dos computadores, a responsabilidade por determinadas lesões oculares. Não existe nenhuma
nenhuma comprovação científica palpável de que a luz emitida por computador, TV, smartphone cause algum problema visual. Inclusive não há contraindicação formal para isso. Existe hoje alguns estudos que demonstram, principalmente feitos na Ásia, que demonstram que o uso excessivo da visão de perto aumenta a incidência de miopia. O que se observa hoje no mundo é que a incidência de miopia entre crianças vem aumentando demais, e isso se associa aos smartphones. Mas não é o smartphone em si, é o uso da visão de perto. Né? Se ele estivesse lendo um livro também, ia ter o mesmo problema. É o uso da acomodação, né? É o cristalino que faz isso, certo? Essa acomodação, ou seja, quando a gente vê aqui, é o cristalino que está fazendo isso. Então o uso excessivo dessa visão de perto está sendo atribuído como causa do aumento de miopia. Mas os aparelhos em si, a radiação, não causaria problema. Entre radiação entre aspas, não causa problema não. Porém, só um detalhe. Vamos passar a parte para outra vez, mas vale a pena de falar. Existe a síndrome do usuário de computador. O que não é uma lesão grave, mas quem usa muito computador hoje, quem trabalha ao computador ou smartphone por muito tempo durante o dia, vai experimentar ao final do dia ou ao final do período de trabalho olho vermelho, olho ardendo, sensação de areia, embaçamento, lacrimejamento. E isso tudo faz parte de uma síndrome chamada síndrome do usuário de computador. E também não é pelo tempo? Isso, não é pela radiação também, nem pela luz. É o tempo que ele ele fica diante. Quando a gente fica muito tempo diante de um aparelho desse, a gente acaba não piscando os olhos. Então, parte disso aí faz parte, é causado pelo ressecamento ocular, o olho seco, que ocorre momentaneamente durante o tempo do uso desses aparelhos. Né? Então, recomenda-se, quem usa muito computador, fazer intervalos a cada meia hora, 40 minutos, fazer intervalo de 10 minutos, usar colírios lubrificantes, se policiar para estar sempre piscando os olhos para evitar esses sintomas. Roberto, uma dúvida que é muito comum, as pessoas perguntam no dia a dia: qual é o tempo de procurar um oftalmologista? O que seria? Né? Às vezes as pessoas só procuram quando está doendo, quando está ardendo, está queimando, ou está com algum problema. Ou começa a ir para a escola. Existiria alguma recomendação, né, para se procurar um oftalmologista? O ideal é que se procure o oftalmologista anualmente, principalmente quem tem mais de 40 anos. Levanta a mão. Eu também. Aí quer dizer, seria se fazer anualmente isso. Fazer anualmente. Quem é usuário de óculos, adolescentes, adultos jovens, também fazer o acompanhamento anual. Quem nunca sentiu nada na visão, quem não tem absolutamente nenhum sintoma e nunca foi oftalmologista, tem que procurar, certo? Fazer sua primeira consulta, e a depender dos achados, o oftalmologista vai recomendar a cada 2 anos procurar, ou a cada ano, dependendo do que se observe, mas depois dos 40, anualmente. Eu já fui a uma consulta, né? Já fiz algumas consultas com um oftalmologista, né? De repente passa tão rápido que a gente termina não indo. Inclusive estou estou devendo uma visita, né? Não fui ano passado, já fui. Esse ano já não fui ainda. Já a minha menina não. Todo ano é sagrado. Todo ano, aquele mês, no período próximo àquele mês, a gente vai lá, revisa, muda óculos, lente, né? E tudo. Interessante. Já eu, né? Por não sentir, não vou. Mas eu pretendo, acaba sim. acontecendo, a gente relaxa mesmo. Mas não relaxa não, vá. Procure. Roberto, uma coisa interessante. Você falou que evoluiu muito a questão do tratamento do período que você já fez residência para cá. Eu queria até falar sobre isso aí. E diagnóstico, né? Porque também é uma coisa que muda muito também. Os métodos diagnósticos também mudaram muito. O carro-chefe no diagnóstico da catarata ainda continua o mesmo, que é o exame, a biomicroscopia. O que é isso? Biomicroscopia. Quem já foi oftalmologista deve ter passado por um exame com um aparelho que parece um microscópio. Sai um papelzinho depois, é esse? Não, isso aí geralmente é um autorrefrator. É um aparelho que tem uma luzinha que o médico fica olhando focando lá. Ocular, tem 2 oculares assim. Isso. Parece um microscópio. Isso. Aquilo ali é uma lâmpada de fenda.
E ela faz o que a gente chama de biomicroscopia. Ela permite um exame ampliado do olho. Um exame microscópico, não deixa de ser, e é, né? A priori é. Então ali a gente vê como é que está o estado de transparência do cristalino de uma maneira muito clara. E o diagnóstico já é feito ali. Mas existe uma série de evoluções, de exames complementares que permitem que os resultados pós-operatórios da cirurgia sejam os mais reprodutíveis possíveis e previsíveis. Essa é a grande palavra. Hoje o resultado de cirurgia de catarata ele está cada vez mais previsível e reprodutível graças a essa avaliação pré-operatória com exames complementares e o ato cirúrgico em si. Ajuda a diminuir complicações, ajuda a melhoria do hábito. Recebendo aqui no estúdio hoje o oftalmologista Dr. Valberto Santana. Doutor, existem fases da profissão de oftalmologista. Quem pode fazer cirurgia? Ou apenas tem aquele profissional que apenas faz a consulta, determina X e Y, mas cirurgião mesmo, existe realmente modalidades? Seria o oftalmologista, todo oftalmologista estaria gabaritado a fazer cirurgia de catarata? Não. O oftalmologista ele passa em sua formação por um período inicial que é generalista, né? Como mais ou menos fazendo analogia na medicina, o cara que se forma em medicina ele já é clínico geral. E ele faz uma residência em clínica médica para depois fazer as especialidades clínicas. Aí tem uma fase da residência que ainda é clínica médica, não é isso? Para depois o cara fazer gastro, fazer endócrino, enfim. Na oftalmologia é assim, você entra na oftalmologia, você vai fazer oftalmologia geral. E daí você opta... 3 anos. 3 anos de oftalmologia geral e depois mais um ano de especialidade oftalmológica. O oftalmologista hoje ele tem que ser especialista em alguma coisa. 10 anos, tá vendo, Hermínio? A turma que a gente faz aqui tem estudado aí 10 anos assim, formalmente. Formalmente, é isso que eu dizer. Deve ter feito outros cursos aí. Formalmente, que a gente não para de estudar não. Se parar, já foi. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui pra turma aí que tá. Então, só terminando aqui. Mandei depois eu termino. Adriana Carlos Jean, pelo convidado de hoje, Dr. Valberto, pelo tema e pelo excelente profissional que é. Minha mãe, Luzinês, foi operada por ele, está muito bem, e manda um alô. Opa, é gratificante, né, doutor? Vamos para a Luzinês também. Andressa, o Herbert, um abraço. Estudante de medicina, Wilton, Talvanes Batista, um abraço, a Sônia Abreu, a Gisele Soares, Joselma, Verônica Góes, o João Leno, o Teodorino, Mochê e Dayan, boa tarde, um forte abraço para todos e muitos outros aí que interagem conosco. E aí, Roberto? A gente estava falando assim, então a pessoa faz esses anos de oftalmologia geral e daí ele opta por que a área da oftalmologia ele vai querer se especializar. Existem algumas áreas que são clínicas, eminentemente clínicas, o VIX, por exemplo, trata só de processos inflamatórios intraoculares e não envolve formação cirúrgica. A pessoa pode fazer, por exemplo, estrabismo, cirurgia de glaucoma, cirurgia de retina, então não necessariamente ele vai estar apto a fazer cirurgia de catarata, embora a cirurgia de catarata já faça parte da grade curricular de oftalmologia geral. Mas a pessoa pega mais digamos, mais mão, é o termo que a gente usa, quando faz a especialidade mesmo em catarata. É quando você se sente mais pronto mesmo para encarar as diversas formas de apresentação da doença, os vários desafios que ela apresenta. Mas assim, então respondendo para resumir, nem todo oftalmologista opera, e nem todo oftalmologista opera catarata. Mais alguma pergunta, Hermínio? Vamos encerrar esse bloco e... Estou satisfeito por enquanto, daqui a pouco a gente volta após o intervalo comercial. Essa curiosidade, né, de pessoa leiga, né, se atua aqui em Arapiraca, daqui a pouco eu quero saber, né, quem está ouvindo. A gente vai passar aí para o Roberto fazer suas considerações finais, suas finalizações. Vamos só se despedir aí do pessoal das redes sociais, um abraço a todo mundo que nos acompanha. Um abraço a todo mundo. Que essa missão continue aí firme para levar educação e saúde para as pessoas.